Renata, é difícil ser vegan? Primeira pergunta. Eu acho que quando tu não entende o conceito do veganismo, sim, é difícil. E eu acho que todo o início do processo, seja para ser vegano ou seja para qualquer outra coisa, vai acabar sendo difícil. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem informação, então tá cada dia mais fácil. Até em questão de supermercado, de compras, a gente tava falando antes também, questão de cosméticos, de roupas, tudo tá começando a ser mais fácil. Mas claro, ainda uma porcentagem muito grande da população nem entende o que é veganismo. Então, por isso acaba sendo difícil. Mas o que é o veganismo, então? O veganismo, na minha opinião, não é uma dieta. Porque eu acho lifestyle. Também, mas eu acho que não é uma dieta porque tem um momento na dieta em que tu restringe as coisas porque tu tem que fazer. E pra mim, eu não sou obrigada. Eu faço porque eu quero. Eu não como porque eu não quero. Não porque eu tenho que fazer pra emagrecer, ou pra ganhar peso, ou pra alguma outra coisa. Então isso pra mim não entra dentro... Ou manter o rótulo vegan, não é? Exato, isso pra mim também não entra muito num conceito dieta. E também não gosto assim de toda hora tá falando que eu sou vegana e que isso e aquilo, porque eu acho que ainda tem um preconceito em relação ao veganismo muito grande. E também essa coisa de rotulagem, às vezes, é um pouco difícil de lidar, principalmente com pessoas. Então, qualquer coisa que tu faça uma vírgula errada, já estão ali pra te julgar, já estão ali pra falar. Até preferes que não saibam que és vegan, não é? Só mesmo, em último caso, é que estás a comer e não comes carne ou não comes... Eu até me considero um pouco, assim, ativista na área. Poderia ser mais, quero ser mais, mas não vou ser aquela vegana que vai te obrigar ou te falar, meu Deus, tu tem que parar de comer carne, tu é uma pessoa horrível porque tu come carne. Não vou ser essa pessoa. Mas em todos os momentos que eu puder estar falando a minha parte, a minha visão disso, eu vou estar falando, com certeza. Boa, já vamos saber mais dessa visão. Boa. Teresa, tu estás és o ponto de equilíbrio e estás no ponto que eu gostaria de estar, que é, aliás, gostaria de estar, não estou, mas vou estar. Isto agora foi confuso. Porque a minha namorada também tem mais esse balanço plant-based, também prefere, também gosta de evitar comer carne, ou seja, come carne, mas não é toda a hora. Enquanto eu tenho uma dieta que é carne todos os dias, não é? E eu e a maior parte das pessoas, Sim, fomos habituados a isso. E tu estás nesse balanço, não é? Sim, na realidade, para desmistificar já aqui o que é a questão do plant-based, que é muitas vezes confundido com o veganismo, e como a Renata disse, e muito bem, o veganismo tem uma componente ética muito grande, que não está presente, assim que me lembro, em mais nenhuma dieta destas que nós vamos falar aqui. Portanto, na minha parte que me toca, na alimentação que eu faço plant-based, isto significa o quê? Significa que é uma alimentação, como o nome diz, à base de plantas. Os protagonistas são efetivamente as plantas, mas isso não quer dizer que eu não consuma produtos de origem animal, sejam eles peixe, carne, ovos, manteiga, leite, mas eu vou consumir em muito menor quantidade, com menos frequência, e isto faz com que a minha alimentação efetivamente seja diferente. Isto marca a diferença da alimentação plant-based, que é também uma tendência nas cozinhas de todo o mundo. Grande parte dos restaurantes neste momento de estrela, inclusive, é que estão a fazer transições para pratos mais verdes, estão a fazer exatamente isto, que é, por exemplo, imagina um prato de vegetais que tem um jus ou tem um caldo de algum animal, por exemplo, e isto não deixa de ser um prato plant-based por isso. Portanto, um prato plant-based não significa que eu tenha que ter estritamente plantas nesse prato. E se nós formos pensar, era isto que acontecia antigamente. Se nós formos ao Alentejo, por exemplo, se consultarmos até um livro muito conhecido da Maria de Lourdes Modesto que fala sobre a comida portuguesa, nós vamos ver que era isto que os nossos avós faziam. Antigamente nós tínhamos um porco, para uma aldeia inteira, usavam-se todas as partes do porco e a carne estava presente só como apontamento. Não havia muita carne, porque também era difícil. Em certas festas, não é? Não era sempre. Muitas vezes também, e havia muito o quê? Consumo de leguminosas, porque se nós pensarmos, as leguminosas conservam-se secas, muitas hortícolas, porque era o que se plantava, e isto, a alimentação plant-based, efetivamente é aquilo que se fazia antigamente. Portanto, falei um bocadinho, mas antigamente era muito déficit calórico e por isso é que não viviam tanto tempo, não é? Hoje em dia já é tudo tão mais barato, já é tudo tão feito quase de fábrica, vou-lhe chamar assim, não é? Porque eu vou querer falar da longevidade, mas isso deixamos para a frente, desculpa. Porque estavas-me a dizer que ou seja, claro que antigamente vivíamos outra realidade, mas não, a meu ver,
não acho que fosse menos equilibrado nutricionalmente, em termos, se nós formos fazer o balanço de quantidade de proteína animal versus hortícolas e leguminosas e tudo mais. Parece-me a mim uma alimentação até bastante equilibrada, até porque se nós formos olhar para as tendências da alimentação aos dias de hoje e para os níveis de obesidade, e temos aqui uma nutricionista que certamente poderá confirmar o que eu vou dizer, a alimentação que nós estamos a assumir e a quantidade de comida processada que nós comemos aos dias de hoje está a ter reflexo em termos de doenças. Claro que sim. Na geração. Os nossos avós, graças a Deus, vivem até aos 80 anos. Quer seja vegan ou omnívora, não interessa. Se é processada é igual para os dois lados. Exatamente. E até porque há outra questão do veganismo também, que é muitas vezes quando as pessoas fazem a alteração para o veganismo, às vezes depois não comem sabem, batatas fritas ao pequeno almoço com porque ketchup. não sabem muito bem o que é que hão de comer. Então, basicamente, vale tudo desde que não tenha nada de origem animal. Mas isto é uma aprendizagem que eu acho que se passa dentro do veganismo, e agora já há muito mais informação, claro. E as pessoas já conseguem ter outro conhecimento. Sim. Fernanda, tu é tudo à base de carninha, né? E explica-me porquê. Olha, o movimento de carnívoro no mundo é um movimento de ativismo também. E também é um movimento pelos animais, porque um boi sustenta uma pessoa o ano inteiro. Se uma pessoa comer meio quilo de carne, se ela comer aí 900 gramas de carne por dia, ela vai precisar de 2 mortes o ano inteiro. Então, se diz hoje que a carnívora é uma dieta mais vegana do que a própria dieta vegana. Porque o número de mortes por proteína... Mas é porque, veja, hoje existe uma alienação geral das pessoas de não entender o que acontece no campo. Não existe uma leguminosa à venda em lugar nenhum sem que haja fertilizante de origem animal. E para ter fertilizante de origem animal, vacas ficaram confinadas para poder catar o esterco, né, dessas vacas e poder fertilizar as leguminosas, em que a proteína vegetal é a leguminosa, né, o feijão. Mas uma pessoa vegan como a Renata, tenho a certeza que tem de certeza o cuidado de escolher produtos que sejam bio. Não existe, não existe. Não existe. E outra, a aragem, olha só. Nós já te vamos deixar de responder, Renata. Não, mas a aragem, aquela ara de disco, aquilo mata, sim, milhares de animais na lavoura. O defensivo agrícola mata milhares de animais. A colheitadeira mata de forma cruel, e o defensivo mata por dias, então é uma morte que dura dias, os defensivos. As colheitadeiras matam uma morte extremamente agressiva, e são topeiras, gambás, pequenos animais, pássaros, a água com os defensivos depois vai para os rios e vai contaminar, vai matar os peixes. Então, tem estudos hoje científicos feitos demonstrando a quantidade de morte que é envolvida na lavoura mecanizada de monocultura, que as pessoas não imaginam. Então, quando a gente fala... Nunca tinha pensado nisso. Não, mas isso é comprovado, porque hoje essa questão da urbanização exagerada que a gente vive, as pessoas perderam a conexão com o campo. Se você for conversar com qualquer pessoa que trata do campo, que está no campo trabalhando, ele vai te confirmar as coisas que acontecem no campo, que as pessoas hoje das cidades não imaginam. Não existe comida na sua mesa sem ter morrido um animal, é impossível, principalmente a lavoura. Então, quando a gente está falando de uma dieta mais carnívora, a gente está falando de respeitar, é claro, que existem formas de criação animal que são horríveis. Gado confinado, gado que come cereal confinado, como é feito nos Estados Unidos, é horrível. Sim. Mas a gente tem... Felizmente na Europa é muito menos agressivo que nos Estados Unidos. Na Europa é muito menos, e no Brasil também. A gente tem muito mais aqui em Portugal e no Brasil uma criação de gado que é muito mais parecido com uma criação regenerativa, né? Que mesmo assim, atenção, mesmo assim não é nada agradável. Eu já fui a várias. Eu sei. E não é muito bonito de se ver, não é? O que eu acho assim, que o movimento de carnívora, eu acho que eu vejo que os veganos têm um ativismo que é muito bonito. O que eu acho que esse movimento ativista do vegano, na minha visão, se fosse entendido que o veganismo é minimizar o sofrimento animal por quilo de proteína, porque é disso que se trata, é ter menos mortes e menos sofrimento por quilo de proteína de alto valor biológico, né? Então, se a gente pensar nesse aspecto, o movimento ativista do vegano, que é muito bacana, podia ser direcionado para pedir, para tentar batalhar pela pecuária regenerativa. Que a água que gasta é captada da chuva, 94% da água é captada da chuva, que está no ciclo do gado.
Então, esse movimento que eu acho que tinha que direcionar para uma forma mais de bem-estar animal, de cuidado na hora do abate, de protocolo rigoroso na hora do abate, de bem-estar animal. Eu já tentei ser vegetariana. Eu adoro animal. Eu sempre tive essa crise de pensar nos animais. Eu tenho pena, mas eu também tive doença autoimune por exagerar nas plantas na minha dieta e comer pouca proteína. E isso leva 20, 30 anos para aparecer, não leva 5, 6, 7 anos. Então, hoje, eu ponho a minha saúde na frente de tudo. Agora, eu gostaria de saber que a carne que eu estou comprando, nem sempre eu sei se a carne que eu estou comprando, se o animal foi tratado durante a vida com respeito e durante o abate foi minimizado o sofrimento do animal. E o que ele comeu, não é? E nem sempre eu sei o que... Às vezes vem escrito lá grass-fed, né? Mas nem sempre vem. Mas não há nada que nos diga que realmente então, assim, comprova isso, falta, não é? Entende? Eu acho que é esse movimento. Temos que acreditar no rótulo, no fundo. Ou às vezes nem tem rótulo, né? Às vezes Olha, achei muito interessante, Fernanda, porque acho que eu conheço várias pessoas que só praticamente comem tudo do que é origem animal, mas sempre com uma postura muito estou-me a cagar, tipo, acho que é isso que se deve comer. E acho que é interessante ter essa postura, que é diferente, e que tens mesmo também essa preocupação e dares essa perspectiva de que tu achas, na tua perspectiva, se está errado ou se é errado ou não. Já outros 500, não é? Nós achamos sempre que cada um tem a nossa perspectiva. E fazeres isso, a achares que até é melhor para os animais seres carnívora, acho que é bastante interessante. Eu já vou querer saber aqui a resposta da Renata, está bem? Porque acho que aqui, e da Teresa também, que também está no contraponto, mas queria ir aqui à nossa querida nutricionista para nos desmentir ou não tem algumas coisinhas que elas disseram, no sentido em que também é a tua opinião e não és a dona da verdade, já se sabe, logicamente. Não, de todo. Não sou de toda a dona da verdade, mas também quero dizer que o que eu vou dizer não é a minha opinião enquanto Maria, é a opinião científica, ok? Também, claro que tenho a minha opinião pessoal. Pode estar ultrapassado ou não também. E daqui a 5, 10 anos podemos estar aqui e eu posso dizer assim, olha, o que eu disse em 2024 já não acontece, concordo, as coisas evoluem, é normal. Já não concordo porque todos os dias saem estudos novos na PubMed e quem sou eu? Eu só estou a dizer. Gostei imenso de conhecer a Fernanda, acho que ela é uma pessoa espetacular. Agora, em relação à dieta carnívora, eu não posso concordar com os princípios. A dieta carnívora teve um boom mais ou menos em 2019 e o livro foi escrito por um médico ortopedista, nada contra, inclusive o meu cunhado é ortopedista, mas eu não vi o meu cunhado a escrever uma dieta, por exemplo. E ele baseou... Faz sentido, não é? Ele é um ortopedista. E o que é que acontece? Baseiam os seus princípios em que, nomeadamente, a dieta ancestral é uma mistura entre a dieta paleolítica e depois uma dieta cetogénica, ou seja, em que não há, só que ainda é mais restritiva, porque não há de todo a ingestão de hidratos de carbono, e dizem que é a dieta que os nossos antepassados ancestrais comiam. Porém, nós não podemos aceitar esse tipo de argumentos, uma vez que nós não metabolizamos a nossa comida apenas com as nossas células do corpo. Grande parte da nossa comida é metabolizada e absorvida com um microbiota intestinal. Ou seja, e que está constantemente a mudar. Se nós fizermos uma alimentação correta durante 1 mês, 2 meses, nós vamos ficar muito mais eficientes na absorção. Claro que cada corpo reage de uma maneira diferente, mas o nosso microbiota intestinal, se temos a capacidade de alterar em 1 mês, 2 meses, imaginem em centenas de anos. Ponto número 1. Ponto número 2. Nós também tivemos alguma mutação genética desde há centenas de anos. Okay? Milhares de anos. Sim, milhares de anos. Os nossos cabelos são diferentes, a cor dos olhos tem vindo a ficar cada vez mais clara. Pronto, então nós temos a capacidade de metabolizar a comida de uma maneira diferente. Portanto, isso aí são argumentos que não podem cair, não podem ser válidos, na minha opinião, enquanto Maria, e na opinião científica. Depois, a questão de quando nós comemos plantas que são produzidas substâncias tóxicas e não sei o quê, pelo menos foi o que eu consegui entender dos argumentos que eram usados. O que é que acontece? O nosso corpo está preparado para produzir antioxidantes. O nosso corpo está preparado para reagir a esse tipo de moléculas. Então, se nós dermos as plantas ao corpo, ele consegue reagir e consegue metabolizá-las e excretá-las e utilizar os fitoquímicos para isso mesmo. Não, mas o que eu acho que a Fernanda disse foi que
ou seja, esses excrementos são animais, ou seja o que me pareceu que a Fernanda estava a dizer é que é vegan, mas ao mesmo tempo não é muito bem vegan. É porque realmente tem uma ala da carnívora que condena comer vegetais pelos antinutrientes. Vegetais, exatamente. Não, mas eu também acho que tem um pouco de exagero, porque isso, tudo que a gente tem total adaptação genética para comer vegetal, digerir vegetal. Há milhares de anos nós não conseguíamos beber leite nem comer iogurtes. Sem dúvida, isso aí eu também acho. Mas nem hoje em dia conseguimos, a maior parte das pessoas não lhe cai bem, a mim não me cai bem o leite, por exemplo. Mas Aliás, leite não foi feito para isso, né? Isto que tu estás a dizer faz muito sentido. Agora estava a ouvir-vos e estava aqui a pensar. Eu tive um período da minha vida que cortei radicalmente os laticínios e comecei a perceber, depois pontualmente comia um iogurte ou bebia leite e comecei a perceber que estava a ficar intolerante porque tinha reações intestinais, que estava a ficar intolerante à lactose e voltei a introduzir outra vez porque não quero, ou seja, apesar de não ser uma coisa do meu dia a dia, como eu não quero ter intolerância, voltei a introduzir para conseguir habituar o meu corpo e o meu intestino a lidar com aquele ingrediente. Portanto, isso que estás a dizer faz imenso sentido. Portanto, se eu notei em tão pouco tempo esta alteração intestinal, imaginem. Fico contente que mas eu achava que era o contrário, que é do género, se eu sou intolerante à lactose, então devia não ingerir a lactose. Tu estás a fazer o oposto para habituar, do grau de intolerância. Imagina, se fores alérgico à lactose ou alérgico à proteína de leite da vaca, pelo amor de Deus, não bebia. Como um primo aí que morre passado mínimo de simplesmente não faças agora. Se durante um ano não consumires iogurte ou leite, tu vais deixar de produzir lactase, que é a enzima que digere a lactose. E é lógico que se ingerires um iogurte, vais ficar mal disposto. Ou então se bebes leite, mas isso é o que me acontece, eu prefiro não tomar, sinceramente. Prefiro beber leite de amêndoa e está resolvido. E ninguém é obrigado a beber laticínios, de todo. Mas atenção, adoro o sabor a leite. Aliás, eu até digo aos meus amigos, à minha namorada, não há nada como uma tigela de cereais e leite, é das coisas mais cozy que existe. É delicioso, é cozy, tu sentes-te, agora estou bom para dormir, sabes? Está bem bom, meu. Sabes porquê? Porque é um dos teus sabores de infância. Se calhar é possível. A nossa comida preferida de todos é um dos sabores que nós comíamos mais em crianças. A minha bolacha Maria com banana e iogurte de morango. Mas um bocado estranha, Maria. Combinação? Tudo junto? Tudo junto. Eu realmente já não comia, por exemplo, choca-piques há muito tempo. Esta semana a minha namorada apeteceu, compramos. Foi maravilhoso, aquela semana foi maravilhosa. Eu adoro cereais com leite. Durou uma semana, não foi mal. Não, durou 3 dias ou 2.